Olá, meu nome é Diogo e meu grupo é composto por Rafael, Carlos, Felipe e Natan Correia. Bom, hoje falaremos sobre o livro Terra Sonâmbula, mas antes vamos conhecer um pouco sobre o autor. Antônio Emílio Leite Couto, mais conhecido como Mia Couto, é um escritor moçambicano nascido em 5 de julho de 1955, na cidade de Beira. Trabalhou como jornalista durante quase 10 anos, porém ingressou na faculdade de biologia e posteriormente tornou-se um professor universitário, profissão que concilia com sua carreira de escritor. Assim, em 1983, publicou seu primeiro livro de poesias, O Raiz de Orvalhos. Já seu primeiro romance, no caso Terra Sonâmbula, foi publicado em 1992 com grande sucesso de público e crítica, ganhando o Prêmio de Camões em 2013 e posteriormente foi eleito para a Academia Brasileira de Letras para a cadeira número 5. Mia Couto é um autor de literatura contemporânea e suas obras são caracterizadas principalmente pelo resgate da tradição cultural moçambicana por meio de uma linguagem marcada por neologismos. Assim, Mia Couto, o autor moçambicano, é um dos mais conhecidos mundialmente na atualidade, recebendo vários prêmios. Sobre suas características literárias, as obras de Mia Couto fazem parte da literatura contemporânea moçambicana. Assim, trata-se de uma literatura do período pós-independência, surgindo após o conflito armado que levou à independência do país, em 1975, seguida de uma guerra civil que durou 16 anos. Nessa perspectiva, suas obras possuem as seguintes características: uma forte presença de neologismos, realismos mágicos ou fantástico, resgate da tradição, uma busca da identidade nacional, marcas de oralidade, multiculturalismo, valorização da memória cultural, uso de alegorias, engajamento político e um forte lirismo. Mia Couto hoje mora em Moçambique com seus 65 anos, auxiliando na luta contra o vírus hoje, 2020-2021, existente. Agora falaremos um pouco sobre o livro Terra Sonâmbula. O título da obra faz referência à instabilidade do país e, portanto, à falta de descanso na terra que permanece sonâmbula. A realidade e o sonho são dois elementos fundamentais da narrativa. Agora faremos uma breve análise da obra. Escrito em prosa poética, o foco central do escritor é fazer um panorama de Moçambique após os anos de guerra civil no país. O objetivo central é revelar os horrores, as desgraças que envolvem a guerra no país, os conflitos, o cotidiano, os sonhos, a esperança e a luta pela sobrevivência são os pontos mais revelantes do enredo. Grande parte da obra, o escritor narra acontecimentos e as aventuras de Muidinga e Tuahir. Isso tudo acontece em paralelo com a história de Kinsu. Mia Couto acrescenta um toque de fantasia e surrealismo no romance, mesclando assim a realidade com a fantasia. O foco narrativo da obra demonstra também essa mescla, ou seja, ora narrada em terceira pessoa, ora em primeira. Sendo assim, temos duas narrativas em uma só. O enredo não é linear, ou seja, os momentos da história dos personagens são intercalados com outros. Bom, visto tudo isso, agora vamos ao livro, começando por Rafael. Bem, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Rafael e eu irei retratar sobre o primeiro capítulo do primeiro livro, segundo capítulo e segundo livro da Terra Sonâmbula. Bem, o livro, cada capítulo do livro tem um livro junto com o seu capítulo, que eu vou explicar mais ou menos como é. Bem, o livro começa falando de um cenário de guerra, onde hienas, animais aí são retratados. Um cenário bem caótico, bem de caos mesmo. E os primeiros personagens a aparecer é o Tuahir e o Muidinga, que eles estavam caminhando por aí, por esse cenário de guerra que é retratado. Bem, o Muidinga estava manco, e ele estava manco devido de uma doença que quase o matou. E o Tuahir, ele cuidou do menino, porque por conta da guerra os pais do menino acabaram morrendo
E assim o menino ficou indefeso. Como ele era pequeno também, não sabia se defender direito, né? Ele é jovem. Mesmo Tuahir falando sobre o cenário de guerra que eles estavam vivendo, que seria dificilmente encontrar os pais, o menino ainda tinha esperança, né, que ia encontrar. E durante a sua caminhada, eles encontram um ônibus queimado no meio da estrada, que serviu como abrigo para furtos que tinham durante a guerra. E eles ficaram lá dentro, né, se abrigaram. Perto do ônibus, eles encontraram um corpo. E nesse corpo tinha uma mochila, uma mala, com alimentos e uns papéis. E o menino, o mendiga, acabou se interessando, né, com os papéis e é uma coisa que entreteve ele naquele cenário de guerra e ele ia ver conseguir fugir dessa realidade, né? Isso que seria a fuga da realidade dele. Os papéis, que futuramente vocês vão ver a história aqui. Como eu falei, cada capítulo tem um livro e esses papéis vão ser mágicos para toda a história do livro. E assim acaba o capítulo com eles lendo os papéis, juntando os papéis e começando a ler os livros. Bem, é o primeiro caderno de Kintsu, chama O Tempo em que o Mundo Tinha Nossa Idade. E nesse livro, Kintsu ele narra a sua vida desde a infância. Ele era um pescador solitário, não tinha ambição. E ele gostava de se viver com pouco, né? O seu pai era bem rígido e sua mãe também era bem humilde. E nesse primeiro livro é retratado o começo da guerra, de tempos difíceis. Ele perde seu irmão, perde seu pai. E tudo isso dá uma trama pro menino ficar com a cabeça um pouco abalada, certo? E ele quer sair da cidade. Mesmo ele tendo um sonho falando que seu pai ia perseguir ele, mesmo o pai dele morto, ele sonha com seu pai. E nesse sonho ele vê que o pai dele ia perseguir ele se ele saísse da cidade. Mas mesmo assim ele tem a decisão de sair da sua terra natal. Bem, ele acabou a leitura e percebeu que o menino já estava dormindo. Foram 3 dias de leitura e nesses 3 dias quase nada de interessante aconteceu. Bem, o Tuahir, ele sempre se apressava nas tarefas, procurava lenha, pegava água, preparava comida, para ele ter mais tempo para saber sobre a leitura e o que ia acontecer. Mas várias perguntas começaram a ser feitas, né, por Mandinga. Tipo, como era possível ele saber ler, quem era o Kintsu. E o Mandinga ficou bravo, né, com o Tuahir. E ele só dizia que tinha encontrado ele abandonado. E o capítulo gira em torno disso. O menino suspeitava de algo e no finalzinho do capítulo eles encontram uma cabra e o menino quer voltar a ler o livro. Então acaba com o começo da leitura do segundo caderno de Kintsu. Bem, o segundo caderno de Kintsu chama Uma Cova no Teto do Mundo. E ele fala, o comecinho fala sobre como foi sua viagem no mar, falava sobre seu barquinho, sobre que o mar não deixava rastros. E conforme o tempo passava, ele começou a perceber que sua pele estava ficando escamosa e que ele estava ficando com a aparência de peixe na sua mão. Quando ele chegou em terra firme, ele começou a caminhar pelas areias e diversas mãos saíam da terra até que um fantasma surgiu cavando uma cova. E ele dizia que o chão do mundo era o teto de outro mundo, que tinha ainda mais mundos abaixo dele, até o centro onde moravam os primeiros mortos. Bem, de noite esse fantasma sumiu e o Kintsu ele não queria mais andar pelas terras. Então ele voltou ao mar com seu barquinho e o seu barco foi nomeado, batizado, como o livro fala, com o nome do seu pai, que é Taima. E o Kintsu começou a sentir vontade de voltar para sua casa, de dar a rotina da vida dele na aldeia, mas ele ainda tinha esperanças de se tornar um guerreiro muito forte.
Bem, e o livro 2 acaba com em uma noite o Kinjitsu tem um sonho. E nesse sonho ele conversa com seu pai novamente. E o pai fala sobre como está sua mãe, que a mãe havia arranjado outro homem. E o Kinjitsu estava gostando de conversar com seu pai porque era a única companhia que ele tinha. Eu acabei encalhando assim essa parte. E o livro acaba esse capítulo acaba se prendendo nisso. De como está sendo a viagem, da sua trajetória. E acaba acabando aí. Agora eu passo a minha palavra pro Carlão, que irá falar do capítulo 3, 4 e 5. E consequentemente também do livro 3, 4 e 5. Bom, eu sou o Carlos, agora estarei dando continuidade. Ao acordar, Moidinga descobre que a corda que amarrava seu cabrito havia sido cortada. Tuahir se enfurece, pois acredita que o animal chamou a atenção dos bandidos que passavam pela estrada. Porém, amanhece e ninguém aparece, deixando-os despreocupados. Durante o dia, a fome aperta e Moidinga mal consegue falar. Tuahir imagina que o garoto esteja pensando novamente em seus pais, e ele lhe diz que ambos morreram por balas de bandidos. Como o menino não se anima, o velho o chama para entrarem na mata em busca de alimento. Moidinga estava com medo de se perderem, quando encontraram um terreno de machamba, cultivo agrícola abandonado. O pequeno apanhou uma mandioca, mas Tuahir mandou que ele não a comesse, pois a raiz tinha um veneno que havia sido a causa de sua doença. Moidinga aproveitou para perguntar mais sobre o homem que o havia encontrado. Tuahir explicou que estava em um campo de deslocados, quando o chamaram para ajudar a enterrar 6 crianças falecidas. Enquanto arrastavam seus corpos, o velho percebeu que uma delas agarrava a terra com seus dedos. Ele argumentou que o garoto era seu sobrinho e o recuperou, comprometendo-se a cuidá-lo. Tuahir identificou que a criança tinha a doença mantacaça, causada pela indigestão de uma maquela, mandioca que fermenta veneno. A saúde do garoto foi de mal a pior e Tuahir estava preparado para vê-lo morrer. Porém, subitamente houve uma melhora. O velho batizou o menino de Moidinga, mesmo nome de seu filho mais velho, que havia ido para as minas da África do Sul. Agora eu comentarei rapidamente o terceiro caderno de Kinzu. Chegando à baía de Matimati, Kinzu avistou diversas pessoas andando pela praia. Elas estavam ali fugidas da guerra que assolava o interior. O antigo secretário administrador da região, Asani, surgiu para explicar melhor Kinzu a situação. Dias antes, sob uma forte tempestade, um navio que trazia nativos para a província chocou-se contra rochas que surgiram do fundo do oceano. Os responsáveis iniciaram um julgamento, acreditando que o acidente fora causado por alguma magia indígena. Para atender ao desejo de punição do povo, Asani foi preso e torturado, sendo liberado há poucos dias. Antes de embarcar, Kinzu dormiu e teve muitos sonhos. Ao acordar no caminho, uma tempestade surgiu e caiu do céu um Choti, que era um anão, na embarcação de Kinzu. Ele já ouvia falar sobre essa criatura pela boca de seu pai, mas não acreditava nessa história que era verídica. Chegando ao local, o anão foi explorá-lo. Depois de um tempo, Kinzu foi atrás do anão, só que acabou encontrando com uma mulher, que se identificou como Farida e pediu que Kinzu saísse do navio. Ela tremia de frio e o rapaz a abraçou, atendendo ao pedido de que ouvisse a sua história. Dando continuidade, Tuahir não tinha interesse em abandonar o ônibus em que estavam vivendo. A solidão era a maior garantia de segurança em meio à guerra. Moidinga enxergava mudanças na paisagem, mas o velho dizia que aquilo não passava de miragens. O menino queria sair para explorar outras regiões e Tuahir o enganava, andando em círculos com o garoto em meio à mata e retornando ao ônibus. Numa dessas viagens falsas, os dois caíram em uma armadilha, buraco do qual não conseguiam sair. Moidinga se distrai com as lembranças da história de Kinzu e de tal mulher que ele encontrara, a Farida. Pela manhã surge um velho alto vestido com uma roupa comprida. Ele lança uma rede na cova e carrega Tuahir e o pequeno como prisioneiros. Na cabana, Tuahir e Moidinga simulam estarem doentes, mas o velho não dava atenção. Ele se identifica como Siqueleto e conta sua história. Toda sua família e vizinhança havia fugido de suas terras e só ele insistira em ficar para sobreviver em meio à guerra. Revela que pretende matá-los, pois também são fugitivos como todos que haviam deixado. Tuahir pediu calma
e contou a Siqueleto que havia uma esperança no horizonte. Inventou um mundo em que a paz reinaria e que todos viveriam juntos, com bastante alimento. O velho acreditou na história e acabou caindo no sono. Entra uma hiena na cabana, para o desespero de Mindinga, mas o animal comporta-se como domesticado. Siqueleto acorda e acaricia o bicho. O velho corta a rede que prendia Tuair e Mindinga, dando ao garoto uma faca e pedindo que ele escrevesse o seu nome numa árvore. Feito isso, o velho liberta os dois, dizendo que seu nome já estava no sangue da árvore e que a aldeia iria continuar. Em seguida, ele enfia o dedo no ouvido até sair um som de estouro e começar a sangrar, definhando até a morte. Quarto caderno de Kinzu. Farida nasceu gêmea, sinal de mau agouro de acordo com as tradições de sua tribo. Por isso, sua irmã foi morta e ela e sua mãe expulsas, indo morar no mato. Elas recebiam alimento de sua tia Euzinha, a única com quem mantinham contato. Certo dia, a tia Euzinha revelou a Farida que sua irmã estava viva. A mãe dela havia dado a criança a um viajante que não tinha filhos. Após ser usada também em um ritual para chamar a chuva, Farida decidiu fugir da tribo. Andou até desmaiar e quando acordou estava na companhia de um casal de portugueses, Dona Virgínia e Romão. Tia Euzinha recebeu a sobrinha com receio da reação dos moradores. Em alguns meses, Farida percebeu que estava grávida e contou à tia. Euzinha dizia que a criança iria sofrer por nascer mulata e seria melhor dizer que ela era albina. Ela acabou tendo filho, mas não se sentia mãe, e entregou o garoto à missão. Por fim, Farida revelou a Kinzu que ela era um chipoco, fantasma, e que o havia chamado ao navio propositalmente, o estava já esperando. Mindinga ainda estava abatido pela morte do velho Siqueleto. Com ele morria toda a tradição de uma aldeia. Tuahir não compartilhava dessa tristeza. Os dois caminhavam em círculos, como de costume, quando avistaram um buraco comprido que era cavado por um homem. Tuahir o cumprimentou com intimidade. Era Nhamataka, seu amigo companheiro de trabalho. Ele disse que estava construindo um rio. Suas águas serviriam a muitos homens, mas nunca à guerra. Mindinga não acreditava nessa história, porém Tuahir lhe contou que o seu amigo cumpria o mesmo destino de seu pai. Era um homem que vivia isolado à beira de um enorme rio. Durante dias, uma figura distante o gritou e ele respondeu, mesmo sem entender qualquer palavra. Certo dia, a pessoa desapareceu e ele construiu uma jangada a fim de procurar pelo desconhecido. Em meio às águas agitadas, seu barquinho afundou, mas ele foi salvo pela tal pessoa, que era uma linda mulher em uma embarcação. Os dois se amaram e Nhamataka foi filho deles, nascido no rio. Tuahir se dispôs a auxiliar Nhamataka. Mindinga, mesmo contrariando, também o ajudou. Certa noite, uma tempestade surgiu e inundou o rio que estavam construindo. Nhamataka foi levado pela correnteza. A chuva passou e a terra logo secou. Tuahir e Mindinga caminhavam sem encontrar o ônibus. O garoto tinha medo de estarem perdidos, mas o velho negava. Afinal, o que era estar perdido? À noite, Tuahir demorava a dormir e disse sentir falta das memórias e histórias do Kinzu, que já era como um companheiro dos dois. Os escritos ficaram no ônibus, mas Mindinga já havia lido o caderno seguinte e se dispôs a contá-lo a seu amigo. Quinto caderno de Kinzu. Farida dormia na cabine do capitão e o anão ficava no porão guardando os donativos. Kinzu estranhava a mulher, que dizia não ver Ochote, que era o anão. Por outro lado, Kinzu observava no mar distante uma ilha com um farol, sobre o qual Farida havia comentado. Farida contava e recontava suas histórias. Kinzu percebeu que ambos estavam ali por fugirem de suas terras. Dividiam o mesmo destino. A mulher pediu que ele, quando retornasse à terra, procurasse por seu filho. Kinzu se comprometeu como uma forma de se aproximar de Farida, porém, ela começava a ter comportamentos estranhos. Suas histórias se alteravam a cada vez que as contava, e uma vez chegou a negar até mesmo que tivesse um filho. Refletindo sobre quantos dias já havia passado naquele navio, Kinzu pensava em ir embora, mas se sentia preso a Farida. Depois da relação, Farida afirmou que Kinzu precisava partir. Olá, tudo bem? Meu nome é Felipe e eu vou apresentar os capítulos 6, 7 e 8 do livro
Terra Sonâmbula. Bom, chegando ao capítulo 6, chamado As Idosas Profanadoras, a gente vê um cenário onde o Muidinga ele está lendo cada vez mais o caderno de Kinzo e toda vez que ele lê, a paisagem ao redor do ônibus muda. Então, o verde começa a tomar conta, a capinha, as árvores cresciam, que, pelo que eu entendi, sinaliza tipo a passagem de tempo muito rápida. Ahn, Aí, então, o Tuahir decide ir buscar água, só que o Mundinga não quer ir. Então o Tahir fala pra ele sair, porque ninguém deve ficar sozinho no ônibus. Daí quando o Muidinga sai, ele vai um caminho diferente até ele chegar a uma lavoura. Nessa lavoura ele começa tipo, a ver algumas mulheres que estavam trabalhando lá e, e ele escutou elas cantando. E de repente elas chegaram perto deles e uma delas velha bateu nele e ele ficou meio perdido. Ele tentou até falar, mas elas pareciam estar falando de outra língua. Aí uma a uma começaram a bater nele e depois elas se lançaram sobre ele pelada e começaram a mexer nessas partes íntimas. Então meio que elas molestam ele. E daí o Muidinga acorda sendo carregado pelo Tuahir, que explicou que as mulheres estavam fazendo um agrado lá para espantar gafanhoto que invadia território. E que esse ritual ele não podia ser visto por nenhum homem, mas o Muidinga teria invadido esse espaço. Bem, o sexto caderno do Kinzo chama Regresso à Matemática. Nele, o Kinzo conta que, após ele ter a relação com a Farida, ele tá muito mais feliz, ele se sente mais alegre, tudo, porque para ele ela tira ele daquela realidade de guerra e ela é a única pessoa que tá alheia a todo aquele clima tenso, todo aquele clima ruim. Mas ele vai ter que se despedir. E quando ele vai se despedir, a própria Farida, ela pega e fala pra ele não comentar sobre ela, porque ela é muito odiada pelo povo dali e que não daria certo ele comentar. Aí ok, ele parte. Chegando à praia de Mate-Mate, ele vê tudo mais lindo, é uma praia limpa e ele tá muito mais feliz, muito mais motivado. Ele anda tudo, ele encontra alguém brincando numa cadeira de roda e essa pessoa até cai. Quando ele vai ajudar, ele descobre que era o Antoninho, o ajudante do Surendra, que era o comerciante indiano amigo dele. E o Antoninho fala que vai chamar ele para casa do Surendra mais tarde à noite. E o Kinzo fica feliz, concorda com a ideia, mas se mantém na praia para esperar essa hora chegar. Na praia, ele percebe que forma um círculo em volta de um corpo no chão. Quando ele chega perto, ele vê que é uma mulher, que um pescador pegou ela na rede e estava cobrando para as pessoas olharem. Ele acha a mulher meio parecida com algum rosto que ele já tinha visto, mas ele não sabe dizer quem é, então ele dá os ombros e parte. Aí o Antoninho chega, chama ele. Quando ele chega à casa do Surendra, que é o indiano, ele ainda não tá lá. Então o Antoninho vai atrás do Surendra, enquanto o Kinzo fica com um antigo administrador, que é o Asani. E o Asani começa a contar histórias para ele. O Asani conta que ele perdeu o movimento das pernas num castigo porque ele não quis ir matar uma mulher, que era a Farida. E o Kinzo meio fica assustado na hora, mas ele finge não se importar com a informação. O Asani conta muitas coisas sobre a história e se posiciona, ele acha que a Farida é uma puta e tudo, mas o Kinzo não dá bola para esse assunto muito, apesar de estar muito curioso sobre. Num desses momentos, o Asani até chega a comentar que tem um plano B lá, que se tudo der errado, dentro de um tanque ele tem um galinheiro que ele mantinha para ter uma reserva caso acontecesse tudo errado. Mais tarde chegou o indiano, que é o Surendra, e ele está sendo ajudado pelo Antoninho. E daí o Antoninho conta que ele passou o dia inteiro construindo uma jangada para a esposa e mandou a esposa para tentar chegar na Índia. E aí na hora o Kinzo lembra que a mulher que estava na praia era a esposa do Surendra. Então ele sai correndo junto com o Antoninho e eles resgatam a mulher e mandam ela para um posto de saúde. E daí quando ele volta para casa do Surendra,
O Surendra tá meio louco ainda, e quando eles vão falar sobre a estrada da esposa dele, ele fala, não, ela já tá chegando na Índia, ele tá meio mal ainda. Ele fica meio alucinado. Mas ele assim segue as noites nesse clima meio tenso. O Kingsley, inclusive, uma noite, chega a escutar a mãe dele, e quando ele sai lá fora, ele vê o irmão dele em um galo. Só que era uma ilusão, e ele tava meio que mal por estar procurando uma criança e não se importar com o irmão mais novo dele, e era uma sensação confusa para ele. Mas passado isso, o Kinzo ele vai participar da inauguração da loja do Surendra ali. E eles vão pro dia, só que a inauguração é atacada por pessoas com tiros e gritos falando que iam matar o indiano e tudo. E eles saem correndo, eles se escondem e tudo. E passa o tempo e o Kinzo sai e ele começa a ver todos aqueles corpos no chão. Ele chega a tentar dar água para um corpo morto. E daí avisam ele e ele fica muito mal por ele estar meio aquela chacina. O capítulo 7 começa com uma noite chuvosa, onde Tuahir, o velho, está reclamando de não ter lenha para fazer fogueira porque todas estão molhadas. E o Moedinho tá ali meio quieto, meio triste por ter sido molestado e pensativo. Aí o Tuahir fala pra ele que ele tá assim porque ele precisa de uma mulher, que ele tinha que se relacionar com uma prostituta porque se apaixonar não vale a pena. E nesse assunto, o Tuahir, ele lembra que o garoto meio que foi molestado e teve aquela primeira experiência assim. Então ele pede pro garoto fechar o olho e faz ele mesmo. Pega, ele leva a mão dele entre as pernas do menino e faz. E aí eles dormem e acordam meio zonzos. E o velho Tuahir tá meio feliz, tá rindo, tudo. Mas o Mandinga lembra que ele tem que ficar quieto porque eles estão no meio de uma guerra. E sabendo que o Mandinga estava mal por não lembrar do passado e tudo, ele pede que o garoto continuasse lendo os cadernos para poder sair da realidade de novo. Bem, no sétimo caderno de Kinzo, a gente tem o título Um Guia Embriagado. Nesse caderno, o Kinzo conta que ele quer sair da casa do indiano e quer buscar a tia dele, que é a tia Rosinha, que ela provavelmente é um campo de desolados. Só que ele não sabe como chegar lá. Então ele vai atrás de um guia em um bar. Nesse bar, ele encontra dois bêbados que se destacam, que é Abacar, um gordo chefe de segurança, e Quintino, que é um magrinho que fica se gabando, falando que vai ser rico um dia. Nesse bar, entra depois ainda um ex-combatente chamado Chetane, e ele bota medo em todo mundo, porque ele tem uma pistola na cintura e ele tem mau ar sério. Após isso, também chega a Juliana, que é uma prostituta cega, e ela está acompanhada do cachorro dela. Ela chega e o cachorro dela sentiu o cheiro de estrangeiro, então ela vai até o Kinzo e começa a conversar com ele. E ela pergunta pra ele de onde ele veio, tenta entender, e no fim o Kinzo pergunta pra ela se ela poderia achar alguém que seria um guia pra ele. E ele fala que é por amor, então ela aceita ajudar ele. E no meio dessa conversa, o Chetane, que era aquele ex-combatente, ele chega com um pacote, entrega pra cega, e a cega fica chorando porque ela mostra pro Kinzo as orelhas do cachorro dela. Só que na hora o Kinzo se irrita tudo e ela fala que não era pra se irritar porque realmente ela pediu pra matar porque ele tava doente, o cachorro. Após isso, a Juliana fala que quem vai ajudar ele vai ser o Quintino, que era o magro. E aí ela vai embora. Só que como o Quintino tinha se envolvido em uma briga e estava desmaiado, o Kinzo resolve sair e voltar depois para ser ajudado. Nisso ele sai e quando ele tá andando de madame, ele sente um vulto perto dele e de reflexo ele pega e pula em cima do vulto e segura o vulto no chão. Aí quando ele olha, ele percebeu que era a Carolinda, que é a mulher do administrador. Ele meio que sentiu um ar semelhante à Farida nela e os dois resolvem achar um lugar para fazer amor. No capítulo 8, O Suspiro dos Comboios, o velho Tuahir e o Ding estão conversando sobre como
a estrada parece se mexer mesmo com o ônibus parado. Os dois admitem que, para eles, os encontros parecem ser sempre com pessoas diferentes, apesar de eles estarem no mesmo lugar. E nessa conversa, o velho Torir, ele começa a falar sobre o antigo trabalho dele nas estações de trem, como ele amava isso, mas que já foi destruído, então ele não tinha mais. Aí ele chega a quase dar o apito dele pro Muindinga, mas o Muindinga fala que ele não deve dar, porque ele ainda tem esperança e tudo. Nisso, o velho Torir começa a limpar o ônibus e começa a organizar. E fala pro Muindinga continuar a ler. No caderno 8 de Kinzo, chamado Lembranças de Quintino, o Kinzo acorda, depois de ter feito amor com Carolinda, e só encontra o colar dela. Mas ele resolve não dar muita bola e decide que vai ir atrás do Quintino, que vai ser o seu guia. Quando ele encontra o Quintino, ele ainda tá meio embriagado, sendo carregado pelo ex-combatente, mas o Kinzo vai lá e ajuda. Quando ele está ajudando o Quintino, o atual administrador da cidade, chamado Estevão Jonas, encontra eles e os para. Ele tá com a mulher dele, a Carolinda, e ela identifica o Kinzo como um responsável de um crime, de ter rasgado notas e atirado à praia. E ela deu de desculpa que ela demorou para chegar em casa porque ela ficou na praia catando as notas e na hora que ela foi abaixar ela travou as costas. Aí o administrador pede para todo mundo sair da sala e ele fica só com o Kinzo. E ele pergunta se o Kinzo teria feito algo com a Carolinda, se teria tido alguma coisa. E o Kinzo nega. Assim, o administrador fala que então ele só ia prender o Kinzo e o Quintino que estava junto. O Quintino e o Kinzo ficavam muito tristes e naquele momento eles começam a ficar amigos, porque eles planejam sair daquele lugar. E o Quintino, ele dizia que ele tinha interesse de fugir daquele lugar porque ele era perseguido pelo fantasma do antigo patrão dele, que era o Romão Pinto. Esse cara, ele morreu e deixou a casa dele para a viúva. Só que a viúva saiu de lá. E um dia o Quintino invadiu a casa porque ele tinha o intuito de pegar os pertences do Romão. E quando ele estava entrando lá, o Romão tinha sido enterrado no terreno. E o Quintino entrou e viu o fantasma de Romão. Esse fantasma do Romão começa a conversar com o Quintino e o Quintino começa a explicar tudo. E depois disso, o fantasma do Romão pergunta sobre a mulher dele e o Quintino se nega a falar. Então o fantasma fica perseguindo ele. Depois disso que os dois estão conversando e o Quintino tá pegando a amizade com o Kinzo, a Carolinda chega no lugar e ela libertou os dois. Ela confessou que ela tinha preso o Kinzo só para que ele não fosse embora, porque ela amava muito ele. Mas ela decidiu que era muito injusto com ele isso, porque ninguém merecia ficar lá. E então ela liberta os dois e faz um carinho onde a corda estava amarrada em Kinzo. Depois disso, o Kinzo sai de lá e ele conclui que aquilo tinha sido um ato de amor e que ele tinha experienciado. Agora eu passo a palavra ao Natanzinho, que vai falar sobre os capítulos 9, 10 e 11. Oi, eu sou o Natan. Bom, continuando. Mundinga ele se lembra que Toahir havia lhe falado que todos ficariam sós com a guerra que tomou conta do país, e assim ele se entristece. Então ele tem uma ideia e propõe ao velho que para eles brincarem de Kindizu e seu pai Taimon. Mas Toahir refutou o jogo dizendo que não deveria se mexer com os mortos. Mas o Mundinga insistiu dizendo que brincariam com respeito e começou chamando o velho de pai. Aí o velho entrou na brincadeira e começaram a brincar. Só que chegou numa fase que depois de compartilhar tantos sofrimentos, o garoto chama o Toahir de tio novamente. E assim o velho questiona porque não chamava ele de pai. Mas aí o Mundinga nem respondeu, ele só chora e recebe um carinho do velho em sua cabeça. Assim o Mundinga olha os olhos do Toahir e ele enxerga uma bondade que ele nunca havia demonstrado, que o velho nunca havia demonstrado para ele. Aí o velho dizia que tinha medo de exibir seu coração infantil. Assim, Mundinga sentiu pela primeira vez que tinha um pai.
Kindizu tinha marcado com o Quintino, mas ele não apareceu. Então ele resolveu procurar a velha Virgínia, a mãe de Farida, para saber mais sobre o Gaspar. Quando ele a encontra, ela está totalmente louca, rodeada de crianças. Então ele se finge de uma criança para conversar com ela. Assim ela fala que o Gaspar um dia foi atrás dela, mas fugiu e foi atrás da tiozinha. Nisso apareceu Carolinda, e sem querer ele chamou ela de Farinda. Ele pede desculpas e fala que falou errado, ele não conhece nenhuma Farinda. Mas mesmo assim ela fica muito brava, pois um dia apareceu uma Farinda em Mate-Mate, uma mulher muito bonita, e chamou a atenção do marido dela. E também ela fica brava, pois ela sempre quis sair daquela ilha. E ao contrário dela, a Farinda ela saiu e está naquele barco, né? E como vingança, ela convenceu o marido dela, o administrador, a tirar ela daquele barco. Então a Ria admirava como as paisagens ao redor do ônibus sofriam transformações com o tempo. Agora ele estava em frente a um imenso pântano, que onde era possível até ouvir o barulho do mar. Assim, um Dinga quis ver as águas de perto e assim saiu os dois ao meio lamaçal. Ao longo da caminhada, caiu a noite e começou a aparecer muitos mosquitos. No dia seguinte, Tuahir tinha suas orelhas inchadas e tantas picadas e começou a sentir febre. Ele falava que também estava com mal-estar por causa do barulho dos pássaros. Assim, o Mundinga ele foi espantar os pássaros e quando voltou, o velho já tinha um novo plano. Eles juntaram alguns paus e montaram um pequeno barco, no qual seguiram remando até o mar. Ele pede que caso morra, não seja enterrado em lama, pois se transformaria em peixe. Mundinga promete que caso isso ocorra, ele entregará seu corpo às águas, como fizeram com o Taimo no caderno. O barquinho já se desembocava em águas cercadas de areia clara, quando Tuahir pede a Mundinga que lhe dê carinho e deite a seu lado, para aquecer seu corpo. E o garoto fica meio ruim, né? Porque ele vê ele deitado, estar se deitando com a morte, praticamente. Bom, depois de Kindizu passar mais uma noite com Carolinda, ele resolve ir atrás da tiozinha. E o Quintino questiona se ele vai querer ir atrás dos Naparamas ou ir atrás do Gaspar. E ele queria os dois, mas então ele decidiu focar em só um, que é ir atrás do menino. Então eles vão até a tribo e encontram a tiozinha. E ela percebe que o colar da Carolinda, junto com o Kinzo, e ela conta para ele que Carolinda é a irmã gêmea da Farinda, mas ela não pode saber. E fala que é melhor para ele ir atrás do menino. Mas ele está totalmente desanimado, pois ele não está conseguindo achar o Gaspar e ele sabe que a Farinda não vai querer ele sem o menino. Então, mesmo sem o menino, ele resolve voltar para o Mate-Mate. A estrada se transforma na areia branca e o mar estava à frente do ônibus. Tuahir Nert é levado em seu barco por Mundinga para o alto das dunas. Chegando lá, o velho pede para ele que ele seja colocado num barco que está ali próximos, para que quando a maré subisse, ele fosse levado pelas águas. Mundinga se descobre que a embarcação se chama Taimo. Tuahir duvida da coincidência e imagina que o menino esteja a brincar. O garoto ainda quer ler o último caderno, antes da partida do seu companheiro, mas o velho pede que espere a maré subir para continuar a história. Ele ainda indaga se o menino realmente havia lido o que estava escrito, ou se ele havia inventado algumas histórias, mas Mundinga nega. O barulho das ondas que já alcançaram o barquinho se mistura à voz de Mundinga. Tuahir começa sua viagem no mar de infinitas fantasias, em cujas ondas estão escritas 1000 histórias, dessas de embalar crianças do mundo inteiro. Voltando para Mate-Mate, ele descobre que Farida morreu por um atentado. E aí sim, eles animam de vez e resolve pegar um ônibus para ir embora. Nesse ônibus, ele acaba sonhando com o Junito e alguns personagens que tentam matar o Junito. Então ele percebe que se tornou um Naparama e então protege o Junito. Assim começa a cantar umas canções de infâncias para o Junito, né? E ele se transforma em humano novamente. Então depois disso aparece sua mãe com o bebê no colo e vai embora junto com o seu irmão, o Junito. Depois disso, ele faz um gesto de agradecimento. De repente, ele se viu em frente a um ônibus queimado, sua cabeça recebeu um baque e o mundo pareceu se arrebentar. Desfaleceu, deixando na sua mochila com seus cadernos. Uma voz anterior, a voz do seu pai, pede que ele continue. Kindizu segue pela estrada e avista um garoto que carrega em suas mãos os seus cadernos, reconhecendo nele Gaspar. Ao gritar seu nome, o garoto estremece e deixa cair as folhas no chão. Os escritos se desfazem com o vento e se tornam páginas da terra. Bom, explicando esse final, de uma forma bem sobrenatural, o Kindizu vê sua própria morte pelo sonho, então o ônibus que ele fala é o mesmo do começo que foi atacado e posto fogo. E no caso do Kindizu, foi morto pelo um tiro na cabeça, mas a voz do pai fala para ele continuar seguindo. E ele
vê o Mundinga pegando os cadernos e ele reconhece como um Gaspar e assim junta as duas histórias. O Mundinga, na verdade, era o filho da Farida, o Gaspar. Então, ele morre conseguindo concluir todas as suas missões. Ele transforma de volta Joanito em humano, encontra sua mãe e acha Gaspar. Então, esse foi o nosso trabalho sobre o livro Terra Sonâmbula, galera. Um abraço e dá o like aí.